Esta tarde, chegamos aos 4 seres viventes. Creio que muitos crentes têm uma noção genérica a respeito dos 4 seres viventes, mas creio que qualquer que seja o seu conceito com relação ao que vamos compartilhar, você dificilmente compreenderá o que é. Neste treinamento, como nosso irmão disse, o capítulo 1 de Ezequiel é o capítulo mais profundo de toda a Bíblia. E vamos usar 9 mensagens para tratar desse capítulo. E dessas 9 mensagens, 5 estão relacionadas com os 4 seres viventes. Isso mostra quão importantes são os 4 seres viventes. Creio que a nossa impressão geral sobre os 4 seres viventes é que eles são vivos, ativos, estão coordenados. Tudo isso é verdade. Mas há um significado mais profundo que precisamos ver. Precisamos de 5 mensagens, direta e indiretamente relacionadas com esses 4 seres viventes. Esta manhã, enquanto eu estava com o Senhor me tocou com o fato de que esses 4 seres viventes corporificam toda a economia de Deus. Com esses 4 seres viventes, você vê o dispensar de Deus, especialmente através do vento, da nuvem, do fogo e do metal brilhante. Há muito dispensar com os 4 seres viventes. Há a expressão gloriosa com os 4 seres viventes. Também há a administração de Deus, há o mover de Deus e há a edificação do corpo vista nos 4 seres viventes. O que Paulo falou no Novo Testamento a respeito de edificação é em ensino, em revelação, mas aqui com os 4 seres viventes vemos como o corpo se move, como o corpo se coordena. Hoje à noite, esperem para ver na mensagem de hoje à noite, temos uma vista maravilhosa de como o corpo de Cristo se coordena. Isso é visto nos 4 seres viventes. Não é à toa que nesse capítulo mais profundo da Bíblia, Ezequiel, capítulo 1, precisamos usar tempo para escavar, penetrar nessa questão, nesse assunto dos 4 seres viventes. Não fique satisfeito com uma noção superficial apenas. Eles são vivos, movem-se, são ativos, bem, é verdade, mas há muito mais do que isso. Portanto, oro ao Senhor para que Ele seja conosco, nos visite nestas reuniões e fale a nós e nos abra o que está no coração dele. E eu digo, irmãos e irmãs, que nestes últimos dias o Senhor tem de ganhar os 4 seres viventes. Ele precisa ter os 4 seres viventes. Aqui em Ezequiel, vemos que os 4 seres viventes desempenham um papel muito crucial na economia de Deus, no mover de Deus, na administração de Deus. E o outro lugar que revela os 4 seres viventes é o livro de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 4, no cenário em torno do trono nos céus, para a abertura do mistério da economia de Deus aos 4 seres viventes. Eles estão ali para abrir o mistério da economia de Deus. Estão ali em torno do trono de Deus para a execução do juízo de Deus. Esses 4 seres viventes são a expressão coletiva de Cristo. São o corpo edificado
a expressão coletiva de Cristo. Sinto que nesses dias finais o Senhor precisa ganhar esses 4 seres viventes, não meramente para que sejam ativos e façam coisas, mas que nós precisamos ter a realidade dos 4 seres viventes para cooperar com o Senhor para o seu mover final na terra. Como todos podemos ver, uma característica única desses seres é que eles são vivos, são chamados de seres viventes. Isso não significa meramente que eles não estão mortos, não são animais ou criaturas mortas. Não é meramente nesse sentido de serem viventes. São viventes porque são cheios de vida. Na verdade, a palavra vivente tem a mesma raiz da palavra vida. Sermos vivos é sermos cheios da vida divina, a vida da árvore da vida. Essa é a única maneira de sermos genuinamente vivos, viventes. Seres viventes. Essa palavra vivente é uma palavra específica usada para descrever a realidade divina como o Deus vivo. Em Mateus 16:16, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és não apenas o Filho de Deus, mas o Filho do Deus vivo, do Deus vivente. 1 Timóteo 6,13 fala que a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a casa do Deus vivo, portanto a igreja tem de ser viva. É uma igreja viva que expressa o Deus vivo. E o Senhor Jesus, como em João 6,57, disse: assim como o Pai que vive me enviou. Eu sempre fiquei imaginando por que o Senhor expressou Deus como o Pai, como aquele que vive. Aqui não foi meramente o Pai que o enviou, mas o Pai que vive. E ele disse: eu vivo pelo Pai. E João também revela que ele é o pão vivo, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo, não meramente um pão qualquer, mas um pão vivo. Em Hebreus, capítulo 4, nos é dito que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. E em Pedro, ele nos disse que Cristo é uma pedra viva. E nós, os crentes de Cristo, também somos pedras vivas. Cristo é uma pedra viva. Ele é a palavra viva, é o pão vivo. E se torna a pedra viva para o edifício de Deus e também nos torna pedras vivas. E no fim ele diz: eu sou aquele que vive, em Apocalipse. Sou aquele que eu estive morto, mas agora vivo. Cristo declara que ele é o vivo, aquele que vive. E nós, como criaturas viventes, também devemos ser seres viventes, aqueles que vivem como ele vive. Portanto, isso é maravilhoso. Espero que o Senhor fale mais a nós, mais do que palavras humanas simplesmente podem transmitir. Quão crucial é esse assunto dos 4 seres viventes com relação ao mover de Deus, à administração de Deus, do seu plano final nesta terra. Vamos ver o esboço agora. Algarismo Romano 1 diz: quando experimentamos Deus como o vento que sopra, a nuvem que cobre, o fogo que queima e o metal brilhante, nos tornamos os 4 seres viventes, uma entidade coletiva que expressa Cristo. Esses 4 seres viventes não caíram simplesmente do céu. Esses 4 seres viventes têm uma origem. Eles vieram de algo. Se você ler Ezequiel 1, versículo 5, diz que do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Aqui
Essa palavra está conectada com o versículo 4. O que veio no versículo 4? Anteriormente, no versículo 4, houve o vento, a nuvem e o fogo, e no meio do fogo havia o metal brilhante. Dentro do metal brilhante, além do metal brilhante, havia ali o vento, a nuvem e o fogo. E algo mais proveio daquilo. Portanto, o versículo 5 nos diz: e do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, nos mostrando que esses 4 seres viventes têm uma origem, que é a experiência do vento, da nuvem, do fogo e do metal brilhante. Então, para nos tornarmos esses 4 seres viventes, precisamos ter essa origem, precisamos usar tempo para sermos soprados pelo vento, cobertos pela nuvem, queimados pelo fogo e experimentarmos o metal brilhante para que nos tornemos os 4 seres viventes. Letra A diz: na Bíblia, o número 4 está relacionado à criação de Deus e representa o homem como a criatura de Deus. Portanto, a Bíblia nos diz que há os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os quatro pontos do céu, as 4 direções. Portanto, o número 4 está relacionado à criação de Deus, e representa o homem como criatura de Deus. B. O número 4 indica que somos as pessoas redimidas de toda a tribo, língua, povo e nação. Os 4 seres viventes são considerados um grupo, são contados como uma única entidade. Portanto, esses 4 seres viventes são seres criados por Deus, são homens redimidos por Deus de todas as línguas, toda a tribo, língua, povo e nação. Esses 4 seres viventes não são tratados como 4 indivíduos separados, mas como uma entidade coletiva, uma única entidade. Não são 4 pessoas separadas, mas uma entidade única e coletiva. Algarismo Romano 2. Quanto mais experimentamos o ciclo do vento, da nuvem, do fogo e do metal brilhante, mais vivos nos tornamos. Você quer ser vivo? Santos, espero que o Senhor coloque em nós esse desejo. Senhor, quero ser vivo, vivente. Senhor, eu tenho de ser vivo. Mas você deve compreender também que a sua vivacidade não deve vir de fazer alguma coisa, de ser ativo. Ser vivo, vivente, tem uma origem: o vento, a nuvem, o fogo e o metal brilhante. Recentemente, estávamos vendo a ortodoxia da igreja, um livro sobre a igreja, a carta para a igreja em Sardes, e ali o Senhor repreendeu a igreja dizendo: tens nome de que vives, mas na verdade estás morto. Sardes, que representa a igreja protestante hoje, tem nome de que vive. Ela se posicionou contra a igreja católica apóstata, fez algo parecendo estar viva, mas na verdade ela está morta. Essa é a condição do cristianismo de hoje. Morte, formalidade, rotina. Mas, irmãos, e quanto a nós, na restauração do Senhor, será que somos vivos? Quando vamos às reuniões, será que vamos de uma maneira viva? Às vezes eu vou para uma reunião da igreja, no domingo de manhã, 10 horas da manhã, tem fileiras de santos sentando ali, conversando, esperando. Não sei o que eles estão esperando.
Estão esperando algo. Esperando o quem? Os presbíteros? Esperando alguém? Amados santos, isso não é a expressão de uma igreja viva. Se formos vivos, viventes, mesmo antes de chegar à reunião, estaremos orando, estaremos cantando. Quando chegarmos à reunião, 5 ou 10 minutos antes do horário, talvez haja apenas alguns santos ali. Nós começamos a ter comunhão, a orar, a testificar. Eu tenho muito encargo, irmãos. Será que estamos vivendo? Somos viventes? Deus odeia mais a morte do que o pecado. Ele é um Deus vivo. O que diferencia a restauração hoje do cristianismo em geral não é meramente que somos cheios de conhecimento, que temos o melhor ensino, a melhor revelação, mas que na restauração servimos a um Deus vivo, somos a igreja viva. Nosso testemunho é que servimos um Deus vivo. Quando nos reunimos numa reunião, não nos importamos com formalidade, com rotina. Temos um espírito vivo em nós. Cantamos, oramos, testificamos. Eu ouvi ontem, o irmão Ricky compartilhou uma palavra com todos vocês no início, que embora que todos nós estamos num treinamento, não significa que estamos aqui num treinamento de uma maneira morta. Todo treinando deve estar cheio de vida, exercitado no espírito. Não é necessário esperar alguém vir aqui para falar, vamos cantar. Você pode cantar no seu espírito. É claro, nós podemos ter alguns hinos escolhidos para a reunião, mas não deixe que isso prenda você. Se você vem para a reunião, deve haver oração, deve haver cântico. Eu odeio formalidades. Eu odeio coisas rotineiras. Estamos na restauração do Senhor. O Senhor tem de nos restaurar para estarmos adequadamente vivos, para sermos adequadamente vivos. Daqui a pouco vamos ver o que é ser adequadamente vivo. Não é simplesmente ficar pulando. Nós queremos ser genuinamente vivos, cheios da vida divina, deixando que a vida flua de um para o outro. Esse deve ser o testemunho das igrejas locais na restauração do Senhor. Em Apocalipse 1:18, ele é aquele que vive, que esteve morto, mas que agora vive para sempre. Ele é o pão vivo que desceu do céu em João 6:51 e também no Salmo 95, eu gosto disso. Ele disse, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Quando foi a última reunião que você veio, que antes que começasse o horário da reunião, você estivesse fazendo um barulho jubiloso ao Senhor? Essa deveria ser a situação de todas as nossas reuniões. Não precisamos de ser direcionados, não precisamos que ninguém nos diga para fazer isso ou aquilo. Todos temos o Espírito em nós. Seja um pequeno testemunho, seja apenas um versículo que você desfrutou pela manhã, você compartilha com os poucos santos que estão ali e a reunião começou. O Senhor disse, eu sou aquele que vive. Letra A. Por meio das experiências do vento, da nuvem, do fogo e do metal brilhante, nós que estávamos mortos fomos vivificados para nos tornar seres viventes. Provavelmente nós não levantamos pela manhã tão vivos. Estamos meio mortos, mas tudo bem. Você pode ser vivificado. Você não tem que continuar, permanecer na sua situação de morte. Então você invoca o Senhor e fala, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, eu estou morto, eu estou seco.
Mas eu não quero ficar assim, Senhor, eu me volto para Ti agora. Eu Te amo, Senhor. Reavivamento matinal, irmãos, não é simplesmente ler aquela porção diária. Não é porque você lê aquela porção diária de manhã, isso não significa que você está reavivado. Você precisa que o vento sopre sobre você, que a nuvem encubra você. Você precisa do arder do fogo. Não é uma mera formalidade de ler algumas páginas, alguns capítulos. Não me entendam mal. Eu não estou diminuindo isso. Não estou desprezando. Eu leio todas as manhãs o reavivamento matinal. Mas, irmãos, o Senhor quer nos reavivar. Não se trata de fazer coisas, mas de irmos ao vento, irmos à nuvem, irmos ao fogo. Somente dessa maneira podemos ser vivificados. O reavivamento matinal não deve ser uma formalidade para nós. Sim, sou grato por termos mudado essa expressão. Antes nós falávamos de vigília matinal, tínhamos que vigiar. Agora mudamos para reavivamento matinal. É um termo, uma expressão mais descritiva e melhor, mas talvez ainda não estejamos reavivados. O reavivamento matinal não deve ser meramente uma coisa. Não importa como você chame. Você pode até chamar de vigília matinal ainda, mas eu quero estar reavivado. Você ora e lê um versículo, 2 versículos, não importa. O importante é ser reavivado, que o vento venha a você, que a nuvem desça sobre você, que você tenha a sensação da presença do Senhor e que o fogo, algo queimando em você. Isso indica que você está sendo reavivado. Essa deve ser a nossa experiência diária normal. Ser vivificado pelo Senhor. B. Se continuarmos a experimentar o ciclo do vento, da nuvem, do fogo e do metal brilhante, nos tornaremos vivos e vibrantes interiormente. Vivacidade não é primordialmente algo que você faz exteriormente, como quão alto você pula, quão alto você consegue gritar. Você deve estar vivo e vibrante interiormente. Eu estive em algumas assim chamadas reuniões vivas. E anos atrás, no final da década de 70, 1970, estava ali no meio dos jovens, no domingo de manhã, eles estavam passando a bola um para o outro, uma bola de verdade, uma bola. Passando a bola em volta. E aí, quando tocava o sino, quem estava com a bola tinha que falar alguma coisa. O significado é que isso era cheio de atividade. Não havia morte naquela reunião, era muito ativa. Mas, interiormente, eu fiquei triste ao ver aquilo. Eu pensei, será que isso é restauração do Senhor? Precisamos que o nosso interior seja vivo e vibrante. Não é meramente fazer algo novo, algo interessante. Amados santos, precisamos ter um discernimento adequado da parte do Senhor do que é ser genuinamente vivo. C diz, há uma prova dupla pela qual podemos saber que somos seres viventes. É uma prova interior. A prova interior é o sentimento de vida em nosso espírito regenerado, a sensação de vida. Essa é uma prova primordial, básica. Precisamos ter a sensação de vida em nosso espírito regenerado. O nosso espírito agora foi regenerado, é habitado pelo Senhor, pelo Espírito da vida, e está até mesmo mesclado com o Senhor como um Espírito. Nosso espírito deve estar cheio de sensibilidade, deve ser muito sensível. O irmão Lee ilustrou isso antes. Uma folha morta que cai num rio, ela flui para onde o rio a leva. Aquela folha
não pode resistir, mas um peixinho cheio de vida consegue nadar contra a corrente. Eu não quero ser aquela folha morta que é levado pelo fluir do mundo, qualquer que seja ele. Deve haver uma sensação, um sentimento, uma sensação de vida em nosso espírito regenerado, testificando que somos vivos diante do Senhor. O Senhor é aquele que vive e está em nós. Essa é a prova interior. O Senhor Jesus disse aos discípulos, alguém que queria vir e segui-lo, ele falou: deixe os mortos enterrar os seus mortos. E ele estava se referindo aos espiritualmente mortos, no primeiro morto, os mortos. Aos olhos do Senhor, todas as pessoas no mundo são ativas, fazendo tantas coisas, mas estão todas mortas. Precisamos ser aqueles que são vivos, cheios de sensibilidade, conscientes, cheios da sensação de vida em nosso espírito. Romanos 8:6 é um versículo que estamos familiarizados, pois a mente posta na carne é a morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. A palavra vida aqui implica uma sensação, um sentimento. Um sentimento de quê? Um sentimento de satisfação, um sentimento de força, um sentimento de paz, um sentimento de descanso, um sentimento de conforto, de libertação. Tudo isso são aspectos do sentimento de vida. Se você for vivo, você terá essa sensação o tempo todo, cheio de paz, descanso, satisfação e assim por diante. Número 2. A prova exterior é que nos envolvemos em diversas atividades espirituais. A minúsculo. A primeira dessas atividades é a oração. Todo aquele que é vivo ora. Você ora em todo lugar, em todo momento, interiormente. Seja verbalmente, ou audivelmente, ou inaudivelmente, você ora sem cessar. Essa é uma respiração espiritual. Uma pessoa que é viva respira e ora. Outras atividades que provam que somos seres viventes incluem a leitura da Bíblia. Todo aquele que é vivo lê a Bíblia. Ler a Bíblia, na verdade, torna você vivo, porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. Também funcionam nas reuniões, na reunião da igreja. A igreja é a casa do Deus vivo, a igreja é a igreja viva. Portanto, se você é uma pessoa que vive, você vai para a reunião, você quer funcionar. Você serve a Deus, serve o Deus vivo e prega o Evangelho. Você gosta de pregar o Evangelho porque a vida que está em você quer fluir. O Evangelho não é um movimento, não é uma coisa. O Evangelho, na verdade, é uma pessoa viva que você desfruta. Em Filipenses capítulo 1, Paulo nos diz que nos esforçamos juntos pela fé do Evangelho. A fé do Evangelho aí é personificada. O Evangelho é uma coisa viva, não é meramente uma obrigação, uma tarefa. O Evangelho é algo vivo, uma pessoa viva. Então, número 3, todas as vezes que encontramos o Senhor como o vento, a nuvem, o fogo e o metal brilhante, nosso interior será avivado e nos tornaremos crentes vitais, aqueles que são vivos e ativos. Aleluia pelos grupos vitais. Todos nós amamos os grupos vitais. Gostamos da palavra vital, que significa ser vivo e ativo. Nos referimos ao versículo em Daniel 11:32, que diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Não se esqueçam, antes de você se tornar forte e ser ativo, você tem de conhecer Deus. O povo que conhece o seu Deus. Conhecer Deus como o quê? Como o vento, como a nuvem, como o fogo, como o metal brilhante. Somente o povo que conhece o seu Deus
pode tornar-se forte e ser ativo. Agora, chegamos à terceira sessão, Algarismo Romano 3, que é muito importante. Os 4 seres viventes têm a aparência de um homem e são a expressão coletiva do homem que está no trono. Não sei qual é o seu conceito a respeito dos 4 seres viventes. Talvez você tenha pensado que haja alguns seres angelicais, alguma criatura especial, um ser especial, talvez um animal, uma criatura, algo específico. Mas eu lhes digo claramente e de maneira definitiva hoje: esses 4 seres viventes têm a aparência de um homem. Se eles têm a aparência de um homem, eles são um homem. Não são um tipo de ser angelical. Não são alguns animais ou bestas estranhas, como em Apocalipse. Esses seres viventes têm a aparência de um homem. E em Ezequiel capítulo 1, na terra há esses 4 seres viventes que têm a aparência de um homem, e acima deles, no trono, também há alguém que está sentado ali e que tem a aparência de um homem, a semelhança de um homem. Há um homem acima e há um homem embaixo. Os 4 seres viventes, como homem, expressam o homem que está no trono. O homem que está no trono corresponde ao homem que está na terra. Louvado seja o Senhor pelo homem. E esses 4 seres viventes têm a aparência de um homem, são a expressão coletiva do homem que está no trono. Letra A. O fato dos 4 seres viventes terem a semelhança de um homem e de Deus no trono também ter a aparência de um homem indica que o pensamento central de Deus e seu arranjo estão relacionados ao homem. Esse pensamento é profundo, mas é muito agradável. No conceito, no pensamento de Deus, ele sempre tem o homem em mente. No início, quando ele veio criar ou recriar, como é registrado em Gênesis capítulos 1 e 2, ele criou todas as coisas. E então, no 6º dia, ele veio criar o homem. Façamos o homem. O homem não é simplesmente dos muitos itens criados por Deus. O homem é o centro da criação de Deus. O homem é a meta da criação de Deus. Porque assim que o homem foi criado, Deus descansou. E Deus disse: eis que é muito bom. O homem é toda a razão para Deus ter criado todas as coisas. Toda a criação é para o homem. Deus ama o homem. Deus precisa do homem. Ele ama tanto o homem que 4.000 anos depois, esse homem que ele criou inicialmente, embora tenha fracassado para com ele e sido corrompido por Satanás, o próprio Deus veio tornar-se esse homem. Ele próprio tornou-se um homem para se aproximar do homem, para resgatar, redimir o homem caído. Ele tornou-se um de nós, tornou-se carne e sangue para nos redimir, não apenas nos redimir judicialmente, mas também organicamente. Ele está nos salvando ao máximo, até o ponto em que ele elevou a humanidade ao trono, até o trono. Esperem até vocês verem uma mensagem que vem pela frente. Há um homem no trono. Deus ama tanto o homem. Ele não apenas veio como homem nos redimir, mas ele também levou esse homem até o trono. Eu amo a história. Uma história duradoura.
Deus tornou-se um homem. E como ele precisa do homem. É maravilhoso, é uma maravilha que não podemos entender, não conseguimos compreender. Como o Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito, precisa do homem, que é finito e ilimitado em tantas maneiras. Esse é o seu bom prazer, esse é o desejo do seu coração. E aqui em Ezequiel 1 nos é mostrado essa figura maravilhosa dos 4 seres viventes que tem a aparência de homem, correspondendo a esse que está sentado no trono, que sabemos que é Deus, mas ele tem a semelhança do homem. Um homem no trono correspondendo ao homem na terra. Isso nos revela o pensamento central de Deus e seu arranjo estão relacionados ao homem. B. Precisamos ter uma apreciação adequada da humanidade do Senhor e ver quão maravilhoso é sermos homens. Eu sou um homem. O sentido do universo sou. Que tal você falar para o seu vizinho aí? Fala para ele. Eu sou um homem. Um homem sou. Aleluia. Aleluia. Um homem sou, o sentido do universo sou. As irmãs também são homens. As irmãs são homens e os irmãos também. Somos homens e Deus precisa do homem. Quando Deus, 2000 anos atrás, veio tornar-se um homem, alguém que é igual a nós. Ele viveu uma vida de 33 anos e meio sobre a terra. Fez muitas coisas maravilhosas, falou muitas palavras maravilhosas. Muitos apreciavam os milagres que ele realizava, as curas que ele fazia, todas as coisas maravilhosas, as maravilhas que ele fazia. Mas não foram muitos que prestaram atenção à humanidade fragrante e aromática que ele expressava. Ele veio não apenas para tornar-se um homem, ele viveu como um homem. Ele teve fome, teve sede, ele ficou cansado, ele chorou. Ele estava cheio de sentimentos humanos como você e eu. Contudo, em meio a ele viver a vida humana, há a fragrância da vida de ressurreição de Deus. Havia uma fragrância ali, inexplicável, tão misteriosa. Contudo, ninguém pode negar que havia algo extraordinário com esse homem. Quando um leproso veio até ele, um leproso que era evitado e rejeitado por todos, esse pequeno homem estendeu a sua mão e o tocou. Que compaixão, que amor foi transmitido. Não apenas a cura, não apenas a parte da cura, mas a extensão da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, nos tocam. Precisamos ler novamente os 4 evangelhos sob essa luz de que Cristo veio para ser esse homem que expressa todas as virtudes de Deus. Letra C. Na Bíblia, há somente 4 homens. O primeiro homem, o segundo homem, o novo homem e o filho varão.
Nós éramos o primeiro homem, Cristo é chamado de segundo homem, nos tornamos o novo homem por meio da regeneração e agora há a perspectiva de nos tornarmos o filho varão. O primeiro homem foi criado por Deus, mas caiu. Então Cristo veio para ser o segundo homem e cumprir aquilo que o primeiro homem não conseguiu cumprir. E Cristo veio como segundo homem e foi para a cruz. E na cruz ele criou o novo homem. O novo homem. Não meramente um homem individual como ele, mas agora ele se expandiu, aumentou para tornar-se um novo homem coletivo. Esse novo homem são os crentes regenerados em sua totalidade, para se tornarem o filho varão. Eles têm a perspectiva de tornarem-se o filho varão vencedor, que é a totalidade dos vencedores revelada em Apocalipse 12, que derrotarão o diabo e introduzirão o reino de Deus. Preste atenção a esses 4 homens. São muito significativos na Bíblia. D. O Cristo que a igreja deve expressar é o homem no trono. Amados santos, Cristo não apenas veio como homem em sua encarnação, ele morreu como homem, ele ressuscitou como homem e também ascendeu ao terceiro céu como homem. Estevão o viu. Estevão estava sendo apedrejado, sendo perseguido, e ele viu o Filho do Homem de pé no terceiro céu. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, ascendeu ao céu, ele não se despiu da sua humanidade. Ele ainda era um homem. Hoje, como a igreja, como seu corpo, nós expressamos esse que é o homem que está no trono. Não estamos expressando apenas Deus em sua divindade, estamos expressando esse que é um homem e que está no trono. É isso que a igreja deve expressar. D. Quero que todos vocês leiam esse ponto E juntos. É o homem que cumpre o plano de Deus, e é o homem que expressa Deus, é o homem que derrota o inimigo, e é o homem que introduz o reino de Deus na raça humana. Deus precisa do homem. Que tal gastarmos 30 segundos lendo e orando isso com a pessoa que está ao seu lado? Tá bom. Ok, tá bom, tá bom. Aleluia. Portanto, irmãos, vocês ainda querem ser um herói? Irmãs, vocês querem ser um anjo? Não. Somos homens. E é o homem que cumpre o plano de Deus. É o homem que expressa Deus. É o homem que derrota o inimigo. E é o homem que introduz o reino de Deus à terra. Que traz o reino de Deus à terra. Deus precisa do homem. Não de um super-homem. Simplesmente um homem comum, normal. Um homem que é aberto aos céus. Um homem como Ezequiel, que é um com o céu. Quando Deus pode ganhar um homem como esse, não há nada que ele não possa fazer. Quando Deus conseguir ganhar, não haverá nada que ele não possa fazer.
F diz, em Ezequiel 1, há 3 questões cruciais quanto aos 4 seres viventes terem a aparência de um homem. Número 1, os seres viventes são o meio de Deus manifestar a sua glória. Sem eles terem a aparência de um homem, a glória de Deus não pode ser manifestada. Naquele cenário de Ezequiel 1, registrado no versículo 28, fala como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus com o homem, que representa a fidelidade de Deus em guardar a sua aliança. Teremos uma mensagem no treinamento mais adiante sobre o arco-íris, que representa a consumação da nossa vida cristã e da vida da igreja. Todos nos tornaremos um arco-íris. O povo coletivo de Deus, por meio da sua redenção judicial e salvação orgânica, se torna esse arco-íris para expressar o nosso Deus triuno glorioso. E onde estiver esse arco-íris, ali está a aparência do resplendor em redor. A glória de Deus está aí. Os seres viventes sustentam esse arco-íris, tornando-se o meio de Deus manifestar a sua glória. Número 2, os seres viventes são o meio de Deus se mover na terra. Esses versículos, no versículo 15 de Ezequiel 1, vi e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Há uma roda ao lado de cada ser vivente. A roda implica o mover de Deus na terra. Então, onde estão esses seres viventes, ali está o mover de Deus. Os seres viventes são o meio para Deus mover-se na terra. Versículo 19 diz que, andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Dificilmente você consegue dizer quem vai primeiro. Esses seres viventes movem-se e as rodas movem-se com eles. E há uma roda dentro da roda, ou seja, o Espírito também está se movendo. O mover de Deus é com esses 4 seres viventes. Os 4 seres viventes são o meio para Deus mover. Número 3, os seres viventes são o meio de Deus administrar no trono. O trono de Deus, o centro da sua administração, domina tudo na terra e tudo que está registrado em Ezequiel. Lembrem-se, em Apocalipse, outra passagem onde os 4 seres viventes que são mencionados, havia um cenário ao redor do trono nos céus, onde Deus realiza sua administração. Esses seres viventes estavam ali e são o meio para Deus levar a cabo a sua administração universal. Em certo sentido, o destino de toda a terra, de todo o mundo, depende desses 4 seres viventes. Como Deus levará a cabo a sua administração universal tem muito a ver com esses 4 seres viventes. B. A administração do trono de Deus existe porque os seres viventes têm a aparência de um homem. Fala, filho do homem, esse é o lugar do meu trono e é onde está, é o lugar dos meus pés. Jeremias 17:12. Deus diz, esse é o lugar do meu trono. É através do seu povo, Deus tem um trono para levar a cabo sua administração. É por isso que Deus encarrega o homem de orar para ecoar a administração de Deus. Tudo aquilo que Deus quer fazer, temos de ecoar.
Embora Deus já tenha em mente aquilo que Ele quer fazer, Ele não faz enquanto o homem não orar. É necessário que haja os 4 seres viventes que correspondem com o céu, que ecoam o trono de Deus, para que Ele leve a cabo sua administração sobre a terra. Algarismo romano 4. Os 4 seres viventes têm 4 rostos. Às vezes dizemos, não devemos ter cara dupla. Bem, precisamos de 4 caras. Ter 4 caras, ter cara dupla é falsidade, fingimento. Precisamos de uma expressão de 4 caras para ter uma expressão equilibrada, como seres viventes. O rosto de homem, sabemos que essas 4 rostos são o rosto de um homem, o rosto de leão, o rosto de um boi e o rosto de uma águia. À direita está o leão, à esquerda o boi, e atrás a águia e na frente o homem. O rosto de homem está bem na frente. Esse é o rosto dominante, a expressão dominante. O rosto de homem indica que os seres viventes vivem em uma humanidade adequada à humanidade de Jesus. Esses 4 seres viventes, embora cada um tenha 4 rostos, na frente todos eles têm a aparência de um homem. A aparência geral dos 4 seres viventes é a aparência de um homem. Isso implica a humanidade adequada à humanidade de Jesus. E essa precisa ser a expressão dominante e proeminente desses 4 seres viventes. 1. A beleza gloriosa do Senhor Jesus é manifestada em sua humanidade. Não apenas seus milagres, não apenas suas obras de poder, mas a sua humanidade, manifestando a beleza gloriosa. Jamais um homem viveu sobre a terra como o Senhor Jesus. Mesmo que ele tendo, quando ele foi provado, quando ele foi sentenciado, Pilatos não pôde achar nenhum erro nesse homem. Que homem? Não consigo achar erro nele. Ele foi o homem mais belo, mais precioso. A beleza gloriosa do Senhor Jesus é manifestada em sua humanidade. 2. A salvação do Senhor é para nos tornar seres humanos adequados. Irmãs, o Senhor não tem intenção de torná-las anjos. Irmãos, o Senhor não tem intenção de torná-los super-heróis. Deus quer tornar vocês um homem adequado, como Jesus. Essa é a meta da sua salvação, nos tornar seres humanos adequados. É um conceito errado pensar em ser tão espiritual e, por fim, angelical. Ser alguém tão amável, flutuando no ar, nunca tocando o solo. Não é? Essa não é a meta da salvação de Deus. A salvação de Deus é nos tornar a todos seres humanos adequados. 3. Quanto mais espirituais nos tornarmos, mais normais, comuns e humanos seremos. Eu gosto muito desse ponto, porque creio que eu, como muitos de vocês, especialmente os jovens, eu pensava em ser espiritual, me tornar uma super pessoa, que nada me toca, apenas desfrutar o Senhor o dia inteiro, não me importar com as coisas práticas. Anos atrás, o irmão Lee compreendeu que havia esse conceito entre os jovens. Todos eles amavam a vida da igreja, amavam tanto o Senhor, eles vinham para as reuniões e não se importavam com o seu trabalho, com os seus estudos.
Se eles tivessem um empreguinho qualquer para pagar o aluguel, já estavam satisfeitos. Então o irmão lhes disse: vocês têm de ir para a escola, estudar bem. Não pense que o Senhor vai voltar já. Você só tem que buscar o Senhor e se tornar espiritual. Ele falou: se vocês pensarem assim, eu lhes digo, por causa de vocês, por amor a vocês, o Senhor vai atrasar a vinda dele. Por amor a vocês, porque vocês não estarão preparados. Vocês acham que o Senhor está vindo amanhã? Então não há sentimento algum de ter um bom trabalho, de ir para a escola. Falar: não, eu ser um jardineiro, um limpador de piscina tá bom. Só quero desfrutar o Senhor. O irmão lhe falou: por amor a vocês, o Senhor vai atrasar a sua volta, para que vocês passem pelos estágios adequados da vida humana e vivam como seres humanos adequados. Muitos irmãos naquela época, como o irmão Kerry e muitos outros, foram encorajados a ter uma educação superior, que se tornaram muito úteis ao Senhor. O Senhor precisa que nos tornemos seres humanos adequados, normais, comuns e humanos. Quero ler para vocês uma passagem do livro Conhecer e Experimentar Deus como Vida, no capítulo 4. O irmão lhe fala: alguns santos têm o conceito errôneo de que basta ter Deus e ser enchido com o Espírito Santo. Eles acham que não precisam cuidar do seu viver. Esses cristãos negligenciam o aspecto da sua vida, do seu viver humano. Eles não cuidam de como se vestem, como vivem ou como lidam com os outros. Isso não é adequado. O pensamento de que uma pessoa espiritual não cuida do seu viver adequado é um conceito errado. Quanto mais espirituais formos, mais viveremos no Senhor e mais o Senhor nos fará com que vivamos como seres humanos adequados. A irmã Margaret Barber era uma irmã do Ocidente que passou seus últimos anos de vida no Oriente. Ela foi muito espiritual diante do Senhor. Durante um período de tempo, houve um irmão de jovens irmãos e irmãs que iam até ela para serem ajudados. E esses jovens santos negligenciavam ser adequados no seu viver humano porque buscavam ser espirituais. Às vezes, a senhora Barber chamava uma das irmãs num quarto, trazia um espelho e perguntava: olha para o espelho, por favor, e veja como você penteia o seu cabelo. Você penteou o seu cabelo nos últimos 3 dias? A senhora Barber falava francamente, dizendo: irmã, é correto você buscar espiritualidade, mas você não é um espírito, nem um anjo. Você ainda é um ser humano. Portanto, você precisa aprender a ser um ser humano adequado. Você deve cuidar da sua aparência, assim como cuida dos assuntos espirituais. A senhorita Barber estava correta. Quanto mais uma pessoa cresce no Senhor, mais humana ela se torna e levará um aroma forte de uma humanidade adequada. Portanto, não se esqueçam de pentear seu cabelo, de se vestirem adequadamente, para que vocês tenham uma aparência humana adequada, não por amor a si mesmos, mas por amor ao Senhor. O Senhor quer que você tenha uma vida humana normal. Número 4, temos de ser humanos não por nossa humanidade natural, mas pela humanidade de Jesus. Isso é ser Jesusmente humano. Eu sei que alguns santos que são mais humanistas, dizem é maravilhoso. Agora vocês estão sendo ajudados. Precisamos ser mais humanos. Bem, não estamos dizendo para vocês serem humanamente humanos. Precisamos ser Jesusmente humanos. Também há muitos seres humanos muito bons aí fora, talvez melhores do que os cristãos. Mas isso não significa que seja essa humanidade que o Senhor busca. Nessa humanidade natural não há fragrância de Cristo, não há aroma de Cristo. Há apenas o aroma, o cheiro da humanidade. A humanidade que o Senhor deseja que tenhamos, que o Senhor quer que ganhemos, é a humanidade de Jesus, sermos Jesusmente humanos. Isso tem o aroma da ressurreição. Portanto, precisamos ser capazes de discernir o que é uma humanidade natural, que tem meramente um sabor humano, e ser Jesusmente humanos,
que traz o aroma da vida de ressurreição de Deus. Número 5. Nas epístolas somos ensinados pelos apóstolos a ser seres humanos adequados, especialmente a como ser maridos, esposas e pais adequados. As referências de Efésios 5 e Colossenses 3 são os dois livros mais elevados do Novo Testamento que revelam a economia de Deus. E em ambos esses livros, o apóstolo Paulo gasta muito tempo, páginas, em várias passagens desse livro para tocar nos relacionamentos humanos, como ser maridos adequados, esposas adequadas, pais adequados, filhos adequados. Vivemos na humanidade, temos de cuidar de todos os relacionamentos. Podemos ter até mesmo parentes incrédulos. E precisamos como nos relacionar com eles. Só pelo fato deles ainda não serem cristãos, devemos ter uma certa atitude com eles? Não é correto isso. Temos de saber como cuidar deles, como amá-los como seres humanos e, por fim, esperando que eles também sejam levados ao Senhor. Portanto, é maravilhoso que nesses dois livros mais elevados do Novo Testamento, o Paulo toque esses assuntos muito práticos a respeito dos relacionamentos humanos. Agora vamos ver o segundo rosto, o rosto de leão. Na Bíblia, o leão significa coragem, vigor, força, vitória e domínio. Por um lado, somos um homem normal, um homem normal, comum, de quem se pode aproximar, tão agradável, mas ao mesmo tempo devemos ter um rosto de leão, um leão que é cheio de ousadia, vigor, força, vitória e domínio. O leão é o rei da selva. O leão deve haver esse aspecto na nossa vida cristã. Não é simplesmente porque vivemos uma vida humana, não queremos ofender as pessoas, não queremos causar problemas. Bem, quando a humanidade que está ao seu redor começa a se opor a Deus, precisamos exercitar a vida de leão que está em nós. Há um rosto de leão, temos de ser um com o Senhor e rejeitar aquilo que Deus rejeita. Portanto, enquanto você trabalha no seu escritório, seus colegas de escritório podem pedir para você sair com eles para beber, dançar. Você tem de ser muito agradável, ser muito adequado com eles. Contudo, quando chega a assuntos como esse, que não agradam ao Senhor, deve haver o leão, a ousadia de dizer para os seus colegas: eu pertenço ao Senhor, eu sou um crente no Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando entrou no templo, quando viu todas aquelas pessoas comprando e vendendo, fazendo negócios no templo, e ele usou um chicote para expulsá-los do templo, ele ficou irado por causa da casa de Deus. Ele estava como um leão ali. Portanto, precisamos ter não apenas o rosto de homem, mas o rosto de leão, com coragem, vigor, força, vitória e domínio. Número 2, se para com o pecado, o mundo e Satanás formos corajosos como leões, Deus poderá estabelecer o seu reino por meio de nós. O reino não apenas é ousado, forte, mas o leão não apenas é ousado e forte, mas ele também é corajoso. C, o rosto de boi. O boi significa alguém que está disposto a trabalhar e carregar o fardo e a se sacrificar. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Simplesmente porque você é um homem, é um leão, então você só ruge, você reina, você também tem que trabalhar como um boi.
Enquanto todos os seus colegas de escritório vão festejar, vão se divertir, você está laborando, fazendo algo. Enquanto todos estão se divertindo, você está ali fazendo a sua tarefa. Esse é um testemunho, mesmo para com os outros. Você não apenas está rejeitando as coisas mundanas e pecaminosas, mas você está expondo um testemunho de que você é como um boi e que labora fielmente. E isso, na verdade, é um segredo em nós levarmos a cabo a maneira ordenada por Deus, que é uma maneira de labor. Você tem de estar disposto a aprender a laborar como um boi. A maneira ordenada por Deus não é uma maneira milagrosa, é uma maneira de labor, de trabalho. Laborar ao ponto de sacrificar a nossa vida. Primeiro, Filipenses 2:30 diz: pois pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte, arriscando a vida, a fim de suprir a vossa falta de serviço para comigo. Irmãos, vamos aprender a laborar para que as pessoas percebam que nós não somos um bando de loucos simplesmente proclamando coisas religiosas, mas que nós temos um testemunho, nós laboramos, servimos e estamos dispostos até mesmo a sacrificar a nossa vida. Número 2, todos temos de expressar a realidade de servir os outros e ter responsabilidade e de sacrificar a nossa vida. Essa é a expressão de um boi. O quarto rosto é o rosto de águia. Na Bíblia, a águia significa o Deus poderoso, alegre e transcendente. Quando você vê aquela águia planando no céu, ela está tão livre, parece que nada pode pará-la. Ela simplesmente está planando ali. Precisamos ter esse aspecto de viver como um ser vivente. Também somos uma águia, não presos, não segurados por nada da terra. Nada negativo, como perseguição, sofrimentos e assim por diante, ou até mesmo pelas coisas positivas. As pessoas, mesmo que as pessoas tentem nos aplaudir, nos louvar, nos apreciar, em vez de tirar vantagem das pessoas te envolverem, você voa como uma águia, você transcende todas as coisas da terra. Como crentes em Cristo, temos a vida de Deus em nós. Essa vida é transcendente e faz com que tenhamos uma expressão de alegria e transcendência. Eu gosto de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Santos, todos somos águias. Precisamos ser tão alegres e transcendentes. E quando nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor, nós voamos com asas como de águia. Há uma mensagem muito boa sobre isso. Temos a capacidade divina e poderosa de expressar Deus em toda situação humana. Somos indestrutíveis, insuperáveis e invencíveis para levar a cabo a economia de Deus. Não falamos isso de maneira orgulhosa, eu sou invencível. Não é assim. Mas se você verdadeiramente expressa uma face de águia, o rosto de águia, você compreenderá que nada nesta terra pode segurar você. Você se torna indestrutível. Veja a vida de Paulo, registrada em 2 Coríntios 4. Paulo descreve a sua vida, dizendo o quê? Nos versículos 8 e 9, ele era perseguido, pressionado de todo lado, mas não restringido.
Ele estava perplexo, porém não desesperado. Ele era perseguido, mas não desamparado. Ele era abatido, porém não destruído. Eu gosto dessas palavras. Porém, mas. Abatido, porém não destruído. Perplexo, porém não desesperado. Essa é a vida da águia. Também gosto de Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, perseguições, sofrimentos, em todas estas coisas, porém, Paulo diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nenhuma morte, nenhuma vida, nenhuma perseguição, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem perseguição, nem as coisas más ou as coisas boas podem nos separar do amor de Cristo. 3. Temos de ser como a águia, não permitindo que nada nos prenda, suprima ou deprima. Isso significa que devemos ser capazes de vencer tanto a perseguição como os elogios. Muitas vezes é mais fácil vencer a perseguição do que os elogios. Se alguém persegue você começa a voar e pronto. Você chora uns 2, 3 dias e acaba. Mas se você é elogiado, você fica na nuvem ali. Temos de vencer não apenas a perseguição, mas também os elogios dos homens. Isso é uma águia, vida de águia. Algarismo Romanos 5, os 4 seres viventes são uma expressão coletiva e quádrupla de Cristo, expressando coletivamente a vida de Cristo. Esses 4 seres viventes, irmãos, não meramente fazem coisas ao que prestamos muita atenção. Eles expressam Cristo. Eles são uma expressão coletiva de Cristo. Eles expressam a vida de Cristo coletivamente. Os 4 seres viventes com seus 4 rostos significam uma entidade coletiva coordenada. O Cristo coletivo como a expressão coletiva de Deus entre os seres humanos. Esses 4 seres viventes são uma unidade coletiva. As asas se unem, nós veremos isso. Como eles se coordenam como um só. Mas eles têm moveres distintos. Um se move e os outros acompanham. Mas eles se movem como um só. Há uma expressão coletiva de Cristo, que representa o Cristo coletivo. B. Os 4 rostos dos seres viventes correspondem aos 4 evangelhos. Mateus, Cristo como leão, o rei do reino de Deus. Marcos, Cristo como um boi, o servo de Deus. Lucas, Cristo como um homem, o salvador homem. João, Cristo como uma águia, o próprio Deus. Todos precisamos ter 4 rostos, como Jesus tinha. Ele precisava desses 4 livros para descrevê-lo. Precisamos ter 4 rostos em nosso viver cristão. Finalmente, o último ponto, os 4 seres viventes são uma entidade coletiva que expressa Cristo de maneira completa, exatamente como ele era em seu viver na terra. Jesus vivendo novamente. Como os 4 seres viventes de maneira coletiva. Os 4 seres viventes são simplesmente a duplicação de Cristo vivendo coletivamente nesta terra agora. Vamos orar com aquele que está próximo a nós e daqui então vamos profetizar.